Oi, eu me chamo Ana Marisa Kohler, meu RU é 1203573, curso Pedagogia à Distância na Unirto do Polo de Guarapuava. Esse é meu estágio em Educação Jovens e Adultos, EJA. Eu vou falar agora um pouco sobre a experiência de EJA no Brasil, ao final do século XX e início do século XXI. Sabemos que a EJA, como um direito social, tem integrado o discurso político nas instâncias governamentais, bem como nas entidades, nas organizações e nos movimentos reivindicatórios da sociedade civil organizada. Nos últimos anos, em capítulos anteriores mencionados, o fortalecimento da EJA, particularmente pelo empenho da sociedade civil organizada. Entretanto, notamos, nesse início do século, que há uma infinidade de projetos e programas que tem a EJA como objeto de ação. É hora de analisarmos algum desses programas e desenvolvimento no Brasil, indagarmos acerca da prática educativa que os sustentam. Afinal, são programas que mudam o rumo da EJA no país? Ou são programas que têm uma atuação fragmentada, pontual e ainda baseada na ideia de levar a educação a alguém? Desde o financiamento até o material didático pedagógico, passando pela relação professor-alunos e pelo processo de avaliação do ensino-aprendizagem que é modificada na EJA, em relação às experiências no meados do século XX. Notamos que essa modalidade da educação básica tem sido praticada por meio das chamadas parcerias entre o poder público e organizações da sociedade civil, como afirma Haddad. As políticas públicas em curso tendem a deslocar a escolarização de jovens e adultos para o terreno dos programas assistenciais que visam atenuar os efeitos perversos da exclusão social. Nesse deslocamento, a responsabilidade pública pela oferta da educação básica à população de jovem e adulto vem sendo progressivamente transferida do aparato governamental para a sociedade civil, especialmente por meio das estratégias de convênio com as mais variadas organizações sociais. Final, o que muda na EJA? Tais características, entretanto, não alteram sua marca histórica. Ter uma educação política e pedagogicamente frágil, fortemente marcada pelo aligeiramento, destinada predominantemente à correção de fluxo e à redução de indicadores de baixa escolaridade, e não é a efetiva socialização das bases do conhecimento, e prometida com a permanente construção de manutenção de hegemonidade inerente à necessidade de socialidade e próprio capital, e não com emancipação de classe trabalhadora. Como observamos, há um reconhecimento da importância dos discursos programados do projeto da EJA. Salientamos que eles pouco alteram a estrutura da relação social, ou seja, alteram os índices da escolaridade, mas nem sempre alteram a situação de acesso a um conhecimento que fortaleça processos de emancipação de classe trabalhadora. Parece que a EJA caminha voltada para o passado. Não são os números de reprovados, desistentes, a distorção, idade, série, etc., que levam à existência da EJA, para que a escolaridade possa ter outra cara no país. Não queremos aqui enfatizar uma visão negativista acerca de programas, mas suscitar o pensamento e ação a respeito de que pode ser diferente na prática da EJA no país. De onde partimos? Para onde caminhamos? Essas são as questões que poderão auxiliar a revisão de projetos e programas em andamento. Você observará que a seguir descrevemos programas da EJA
que são efetivados por meio de parcerias. Essas podem se dar entre a sociedade civil organizada e poder público, mas também podem ocorrer no interior de uma organização social, caracterizando processos não formais. Entretanto, para garantir a certificação de alunos da EJA, certamente haverá parceria entre o poder público e a sociedade, organização, sindicato, universidade, etc., que desenvolve o processo pedagógico. Haja vista que é de responsabilidade da instância governamental, secretarias estaduais e municipais de educação e organização do sistema avaliativo da aprendizagem. Um programa é um plano que integra vários projetos articulados à obtenção de um resultado, num tempo delimitado, definido. O programa tem uma temática central, por exemplo, alfabetização. Ela agrega projetos que estão orientados a este fim, ou seja, a este fim. Outro exemplo é a própria EJA. Os projetos Promove Urbano e Pro Jovem Campo. O primeiro é voltado à EJA entre os jovens da cidade e o segundo à EJA entre os jovens do campo. São programas nacionais, por exemplo, o Projovem Campo pertence à SECAD, junto do Ministério da Educação. Esse projeto obriga as ações que estão voltadas aos jovens do campo. Já o Projovem Urbano pertence à Secretaria Nacional da Juventude. O propósito central desse capítulo é caracterizar alguns programas da EJA no Brasil. Note que todos eles têm sites específicos da web, nos quais você poderá obter mais informações sobre o projeto político-pedagógico e o material pedagógico, entre outras como a identificação dos parceiros que atuam nos programas. Lembre-se de ter em mente algumas das pontuações feitas anteriormente acerca da organização e da prática da EJA no Brasil. Afinal, quais são os interesses que são entendidos? Quando os interesses de classe trabalhadora são centrais? Quando os interesses do capital estão em primeiro plano? É importante verificar o material didático, pedagógico de cada programa e identificar se há menção a um sujeito concreto nas proposições das atividades. Como dissemos em outros capítulos, a EJA tem um sujeito concreto que requer um material didático pedagógico que leva a conta esse fator. Programa Brasil Alfabetizado. Procure investigar na sua localidade e no seu estado quais são os projetos vinculados ao Programa Brasil Alfabetizado. O que caracteriza o Programa Brasil Alfabetizado? Esse projeto é uma iniciativa governamental elaborada em 2003, voltada à educação de jovens, adultos e idosos. O Programa Brasil Alfabetizado representa um portal de entrada na cidadania, articulado diretamente com o aumento da escolarização de jovens e adultos e promovendo o acesso à educação como um direito de todos em qualquer momento de vida. É um programa conforme explico na página da web do MEC que visa a ampliação do período de alfabetização de 6 até 8 meses, o aumento de 50% nos recursos destinados à formação dos alfabetizadores, o estabelecimento de um piso para o valor de bolsa paga ao alfabetizador, aumentando a quantidade de turmas em regiões em baixa densidade populacional, em comunidades populares, periféricas e urbanas. A implantação de um sistema integrado de monitoramento e avaliação de programa. A maior oportunidade e continuidade da escolarização de jovens e adultos a partir do aumento de 42% para 68% do percentual dos recursos alocados para estados e municípios.
Esse programa representa uma iniciativa governamental no plano federal, voltada ao segmento de jovens e adultos, com vistas à ampliação da escolaridade no país. Quanto ao professor, embora seus fundamentos façam referência à valorização do alfabetizador, podemos notar que essa função continua sendo atribuída a um educador bolsista. Os autores Homert e Ventura, analisando o programa Brasil Alfabetizador, afirma que, mesmo considerando os ajustes feitos a eles, o formato do programa permite que continue a ser destinados recursos públicos a instituições privadas, coerentemente com as teses de redução da presença direta do Estado na área social. A ausência de compromisso com a consolidação da EJA nos sistemas públicos de ensino. Além disso, desvincula as ações de alfabetização da educação de jovens e adultos, posto não haver políticas públicas que assegurem articulação efetiva entre a fase da mobilização, representada pela alfabetização, e de continuidade, a qual deveria assegurar o acesso universal de jovens e adultos ao ensino fundamental e médio na modalidade da EJA. Destaque-se ainda o fato de que as ações de alfabetização, obrigadas pelo programa por serem pulverizadas, sobrepostas e heterogêneas, reforçam um conjunto de práticas que se coadunam com as marcas de diferentes formas de precarização, estão, em geral, submetidas a alfabetizadores e alunos. Como observamos, o início do século XXI trouxe inúmeras experiências da EJA, que vão sendo aperfeiçoadas, entretanto, parecem repetir práticas que se voltaram à mudança numérica de escolaridade no país, não tocando em questão do campo, da política do Estado, no que tange ao acesso do conhecimento emancipatório. A indagação sobre a dinâmica e lógica dos programas é importante para fortalecer o debate acerca da educação e do acesso ao conhecimento do país, superando os discursos e práticas que têm foco específico nos índices da escolaridade. Programa Alfabetização Solidária. Esse programa teve início ainda na gestão do governo Fernando Henrique Cardoso, em 1999. Foi criada a Associação de Apoio ao Programa Alfabetização Solidária, APAS, que possui um estatuto, programa alfabetização, estatuto próprio e faz o gerenciamento da alfabetização solidária. Esse programa está presente desde 1997, nos municípios brasileiros com os maiores índices de analfabetismo indicados pelo IBGE. Em municípios que possuem desempenho mais baixos, medidos pelo Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. Em áreas de bolsões de pobreza, de municípios de IDH médio e alto. O objetivo é reduzir os altos índices de analfabetismo que ainda vigoram no Brasil e no mundo. A constituição da entidade proporcionou maior autonomia para a captação de recursos destinados à realização da Alfasol e maior agilidade no gerenciamento das atividades empreendidas nesse programa. Todo o trabalho é desenvolvido com base em parcerias mantidas com o Ministério da Educação, empresas, pessoas físicas, organizações, governos municipais e estaduais, instituições de ensino superior e outras. Até o final de 2004, cerca de 5 milhões de jovens e adultos haviam sido atendidos. Então, esses são os objetivos do programa da alfabetização solidária e alfabetização e o programa do Brasil Alfabetizador. É um pouco da história da EJA no nosso país, no nosso